A doutora Suzana está aqui no Skype comigo. Doutora, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado por nos atender mais uma vez, doutora Suzana. Da última vez que a gente falou, a situação não estava ainda como estamos, né? Acabamos de falar com a doutora Amália aí, dos 117 leitos UTI do Hospital de Base, 102 ocupados, 87%. O que significa isso para uma UTI, doutora? Boa tarde a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Alexandre, essa taxa de ocupação elevada é bastante ruim, tá? A gente, normalmente, as UTIs públicas, o ideal é que se trabalhe, as UTIs em geral, o ideal é que se trabalhe com um nível de segurança, que seria aí 90%, 85%, em situação normal. Não estou falando de Covid. Por que uma UTI muito lotada, ela não deve acontecer? Porque nós precisamos de tempo para limpeza terminal, para a troca dos pacientes, para uma mudança tranquila dos pacientes de local. Então, trabalhar nesse limite é perigoso normalmente. Embora as UTIs públicas do Brasil, em situação normal, já estão acostumadas com isso, com taxas de ocupação bem mais elevadas que as UTIs privadas. Mas é bastante ruim. Trabalhar com 95%, 90%, 100% aumenta, diminui a segurança do paciente, aumenta o risco. Ok. Doutora, a questão de aberturas aí de UTIs que tem sido feita para tentar manter o índice abaixo do que o Estado preconiza e garantir, assim, o funcionamento de atividades econômicas. É um caminho correto esse ou deveríamos adotar aí logo uma questão mais séria de restrições para passar logo por isso? A gente tem que pensar o seguinte: por que a gente usa a taxa de ocupação de leitos para manter o isolamento, sim ou não? Tá? A taxa de ocupação de leitos é uma maneira de se usar que vai garantir que a população vai ser atendida. Então, quando a gente vai aumentando o número de leitos, os gestores vão aumentando o número de leitos, é para tentar não deixar a população sem atendimento. Mas aí, então, para evitar o colapso do sistema? O que seria o colapso do sistema? Seria pacientes não atendidos, certo? Agora, eu acho que já chegou a hora da gente pensar em colapso do sistema, não é só quando a gente não atende os outros, é também quando a gente não atende as pessoas de forma adequada. E que seria isso? Somente o leito importa, e aqui eu gostaria de colocar 2 pontos importantes. Né? O primeiro é o limite de recursos humanos e o segundo é a segurança do paciente. Então, o que nós estamos vendo? Nossos recursos humanos, eles estão esgotados, ou seja, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, eles estão esgotados, estão cansados, estão exauridos, férias suspensas. Muitas vezes não faltam por companheirismo aos colegas, porque eles sabem que se faltar isso vai sobrecarregar o outro colega que está de plantão, seja ele enfermeiro, médico, fisioterapeuta. Então, nós estamos numa situação que nós não temos mais recursos humanos capacitados. E os que estão capacitados, eles estão em exaustão. O segundo ponto, então, primeiro são os recursos humanos que a gente não tem mais. E a partir de agora, eu acho que até já passou esse limite, o que é recurso humano capacitado? É quem tem experiência com terapia intensiva. Não é pessoas que são treinadas e são colocadas lá de última hora. O segundo ponto é a segurança do paciente. A UTI é um lugar de alta complexidade. Nós costumamos dizer que a UTI é como um avião, um Boeing. A gente precisa de pessoas habilitadas lá dentro e que têm experiência. A UTI é um paciente grave, ele sofre em média 140 procedimentos diferentes por dia. Tá? Então, imagine uma situação em que, se um paciente ele recebe 100 e tantos procedimentos por dia, e não for seguro
isso não for feito da maneira correta por pessoas capacitadas, nós teremos chance em cada um desses procedimentos de ocorrer um erro e o erro levar a um evento adverso que pode ser sério. Tá? Então, se a gente garantir que eu vou acertar em 95% das vezes em cada um desses procedimentos, mesmo assim, a chance de erro é muito grande. E é inquestionável o papel da UTI no resgate da saúde do paciente. O acesso ao leito da UTI representa a chance que o doente tem de sobreviver, tá? Mas é também inquestionável que o resultado positivo da UTI, ele depende da qualidade da assistência, que por sua vez requer estrutura física, equipe capacitada, multidisciplinar e bem dimensionada para esse atendimento. Ok. Doutora, além de intensivista do Hospital de Base, a senhora é presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Intensivistas, conhece como ninguém UTIs. As UTIs, em geral, da nossa região, não estou falando especificamente do Hospital de Base, que a gente sabe a referência e a seriedade do trabalho, mas UTIs que têm sido abertas aí em unidades de saúde, em UPAs, etc., essas UTIs preenchem os requisitos mínimos exigidos pelo Conselho Federal de Medicina, são dotadas de todos os equipamentos necessários e inerentes ao funcionamento correto, aí, ventilador, baterias, equipamentos de suporte, etc. O Alexandre, eu tenho certeza que não atende, mas eu vou te explicar o que acontece. O Conselho Federal de Medicina nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina e nós temos uma RDC 07 da Anvisa que garante o que deve ser uma UTI. Então, ali ela mostra o que deve ser uma UTI. Essas resoluções definem, né, para a segurança dos pacientes o que a gente pode ter e deve ter em termos de número de profissionais e de espaço e de equipamentos. Mas o que acontece na pandemia? É claro que numa situação de catástrofe, como é uma pandemia, né, e em qualquer catástrofe, essas regras elas são flexibilizadas. Isso é normal. A própria Associação de Medicina Intensiva Brasileira mandou uma carta para o ministro, se não estou me lembrando agora se foi o ministro Mandetta ou o ministro Taishi, falando que nós entendíamos e aceitávamos a situação de pandemia, mas a gente, ainda assim, a gente colocou nessa possibilidade de necessidade de alocação de recursos o que seria um mínimo ideal, que teria que ter um intensivista liderando a equipe e até onde um médico para 20 leitos, mas o local também importa. Então, o que aconteceu, isso foi visto no Brasil todo. Por exemplo, nos hospitais de campanha tinha leito de UTI, né? E é ideal? Obviamente não é. Não tem tomografia, não tem todas as especialidades que tem que atender um doente grave, não tem laboratório in loco. Então, é claro que um local que não é um hospital não tem condição. Esses pacientes devem ser transferidos assim que possível e ainda correm o risco da insegurança da transferência. Agora, numa situação de pandemia, isso foi colocado como melhor que esses pacientes sejam atendidos de alguma maneira do que não fossem atendidos, é claro. Mas eu acredito que dentro dos locais de Rio Preto, essas regras todas devem estar minimamente sendo seguidas. Eu não tenho conhecimento, não conheço nenhuma dessas unidades, eu não posso te falar exatamente o que está acontecendo nelas. Mas eu posso dizer que dentro de um hospital, onde a gente tem as equipes todas muito bem capacitadas, a gente coloca ainda os pacientes mais graves naquelas unidades que têm um staff melhor dimensionado, melhor treinado, os pacientes menos graves com as equipes que estão sendo treinadas e são misturadas com as que já têm capacitação ao longo tempo.
mas eu não posso te falar o que acontece fora do hospital de base, porque eu realmente não conheço aqui na... Ok, tá. Então, a doutora Suzana Lobo, médica intensivista e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva. Doutora, sobre a semana passada o presidente editou uma medida provisória que diminui o tempo do Revalida e abre, inclusive, o Revalida para que instituições particulares façam aí o exame. Segundo ele, o objetivo é aumentar o número de profissionais aí para atender Covid. Isso é uma medida acertada do governo? Com certeza não, né? Com certeza não é. Mais uma vez, nós vamos colocar profissionais não capacitados, sem a revalida, para atender os pacientes. Obviamente que quem vai ser atendido por esses profissionais sem capacitação vai ser as pessoas, né, com menor nível socioeconômico, que têm menos acesso aí aos serviços melhores. Mas é outra medida, né? Eu acho que um grande erro aí, a pandemia no Brasil, esse fim de semana foi bem emblemático, foi muito triste, foi um choque para todo mundo. Eu acredito que a maioria das pessoas já estavam um pouco anestesiadas com os números de mortes, mas esse fim de semana, quando nós atingimos 100 mil mortes no Brasil, eu acho que isso acendeu uma lanterna, né? 1.000 mortes por dia em média. Em Rio Preto também os números continuam bastante preocupantes, né? E, infelizmente, faltou aí coordenação do governo, no sentido dos governos, que eu digo, Sim. Federal, em cima juntamente com os municipais e estaduais, e agora continua aí com... Depois teve toda a questão da falta de rumo, né? Sobre uso de máscara, mensagens completamente confusas dos próprios líderes nossos, sendo que a máscara é o nosso instrumento mais fundamental e mais importante na luta contra essa pandemia, além do isolamento adequado, né? Então, tudo isso... E agora vem mais uma, que é colocar aí... Provavelmente se aproveitam aí de um momento em que as pessoas não estão, né, observando o que está acontecendo e acaba passando essas coisas. Pois é, sem contar que estamos há quase 3 meses, 90 dias, sem um ministro da Saúde ter um general especialista em logística lá no comando do Ministério. Isso certamente deve prejudicar as políticas que vêm de cima para baixo. Doutora, queria a opinião da senhora. Eu acho que não tem dúvida que esse é um cargo que deveria ser exercido por um médico, né? Por um especialista da área. E um gestor, durante uma pandemia, ele tem que ter experiência, ele tem que se comunicar diariamente com o povo, ele tem que levar informações claras, transparentes, todos os dias. E é claro que ficar sem um ministro da Saúde por tanto tempo deve ter também... Nós sabemos que o Brasil hoje é o segundo país, os Estados Unidos, que teve também uma liderança muito parecida com o Brasil, tem os piores números aí do mundo. O segundo pior número são os números do Brasil, né? Sim. E aí a gente tem uma época que a liderança é extremamente importante. Nós sabemos que o clima de liderança, a gente saber que tem uma liderança adequada, isso faz uma diferença em todos os níveis. E nós sabemos disso no nosso dia a dia, como um gestor de uma simples UTI, né? Imagina numa gestão de uma pandemia, de um estado, se a falta da percepção da liderança deve ter um impacto também nos resultados. Ok, doutora, para a gente finalizar, vou fazer uma pergunta, a senhora fica à vontade. Rio Preto, 12 mil casos,
quase 300 mortes, a locomotiva aí da região, etc. Diante desses números, da situação que a senhora conhece bem do hospital de base, estamos no caminho certo, deveríamos dar uma segurada em circulação, restrições mais rígidas aí. A senhora veja o que a senhora pode me falar. Eu acho que os números é que devem dirigir, tá? A gente está observando aí um aumento, por exemplo, o hospital de base, o número de internações aí no último mês aumentou 20% a 30%. O número de pacientes que precisam de ventilação mecânica na última semana aumentou. Os casos que estão chegando são mais graves, tá? Quando se fala em taxa de letalidade, que a de Rio Preto é melhor que a do mundo, realmente Rio Preto tem uma taxa de letalidade de 3%, o mundo de 3,8%, tá? O Brasil de 3,3%, mas essa taxa de letalidade pode ser porque nós avançamos na melhora dos cuidados, pode ser também porque tem cada vez gente mais jovem sendo acometida pelo vírus. E, obviamente, as taxas de mortalidade caem. Então, é um pouco a gente confiar em taxas de letalidade, em taxa de ocupação da UTI. E, como eu te falei, a taxa de ocupação da UTI, né, quando a gente fala em colapso do sistema, e se a gente continuar olhando só para a taxa de ocupação da UTI, a gente vai ter muito problema. Eu gostaria que os gestores, a partir de agora, olhassem também os recursos humanos, como eu disse, né? Olhassem para os nossos profissionais que estão exaustos e olhassem para outras coisas, não só para a taxa de ocupação das UTIs, mas a segurança do paciente. Ficar aumentando leitos, né? Como é que está o nosso atendimento? Ele está seguro? Ele está adequado? Ele está realmente dando uma chance do paciente sobreviver a 10 dias numa UTI, a um suporte ventilatório, diálise, tudo que ele precisa? Então, nós precisamos não só de leitos, nós precisamos de equipes capacitadas e atendimento seguro. Então, chega uma hora que a taxa de ocupação de leitos talvez não diga mais nada, né? Porque o mais importante, na verdade, é o cuidado seguro e adequado de cada pessoa que entrar nos nossos hospitais. Sem dúvida, né? Não adianta ter 1000 leitos de UTI e não ter ali o profissional capacitado que é responsável pelos cuidados. Doutora, quero agradecer mais uma vez a senhora. Se quiser deixar mais algum recado, fica à vontade. Eu agradeço a oportunidade, eu espero realmente os intensivistas, quando eu falo intensivista, eu falo todos que trabalham nas UTIs e também os emergencistas e todos que têm trabalhado nessa pandemia, têm trabalhado de forma incansável, né, muitas vezes heróica, colocam sua vida em risco, a vida de seus familiares. Hoje eu tenho 5 amigos, 5 intensivistas doentes. Daqui a pouco eu tenho uma reunião e 3 deles estão em casa, 2 em hospital, por causa da Covid, né? Então, os profissionais de saúde têm trabalhando de forma corajosa, merecem todo o nosso respeito, colocam suas vidas e suas famílias em risco e eles precisam ser olhados. E o que eu peço aqui e a mensagem que eu passo é: vamos olhar para eles, vamos dar segurança, vamos respeitar os limites desses profissionais para que não tenham burnout, para que passem, né, que vamos ver até onde a gente pode levar esse excesso de carga que eles têm se disponibilizado a fazer, mas há um limite e atenção para esse limite, é o que eu peço. Ok. Só uma perguntinha que passou aqui, eu até esqueci. Nossa situação, nós estamos colapsados, assim, não está tendo gente sem atendimento, mas pelos índices, estamos colapsados, sim ou não? É o que eu te falei, Alexandre. Colapso, se o sistema, se for olhar como o Estado quer, se for olhar a taxa de ocupação de UTI, provavelmente ainda não, mas muito próximos. Se continuar nesse ritmo que está,
eu acredito que muito proximamente, em algumas poucas semanas, nós estaremos sim colapsados. Agora, se a gente for olhar por o cuidado adequado, na minha opinião, sim, nós já estamos colapsados. Ok, gente, está aí a doutora Suzana Lobo, médica intensivista do Hospital de Base e presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Intensivista, a quem eu agradeço demais por essa entrevista. Doutora, obrigado, viu? Obrigada em meu nome da AMIB, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Obrigada. Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Ok, falei errado aí, está corrigido. Obrigado a doutora Suzana Lobo.